O que eu percebo é que muitas vezes nós corremos o risco, e prestem atenção nisso, de estarmos perdidos dentro da igreja. Esquisito isso, não é? No Evangelho de Lucas, no capítulo 15, nós temos uma demonstração muito clara disso. Nós temos a história de um pai que tinha 2 filhos, tinha um mais novo e tinha o outro, mais velho. E a Bíblia diz que, certa vez, esse filho mais novo, depois você pode ver lá em Lucas, não é o texto que nós vamos falar aqui nessa noite, mas esse filho mais novo, em certo momento, ele chegou para o pai dele e ele falou: pai, me dá a parte da herança que me cabe. E a Bíblia diz que ele pegou aquele dinheiro e ele foi para o mundo. Ele tinha uma necessidade de aproveitar a vida dele, que afinal de contas era um jovem e filho de um homem rico, e ele precisava experimentar mais desse mundo, e ele se embrenhou por esse mundo. Mas em algum momento ele perdeu seus princípios. O Código Civil brasileiro, ele impede a venda de herança de pessoa viva, o que não poderia ser diferente, mas isso é textual. Esse filho mais novo, ele fez isso. Ele falou: pai, me dá a parte da herança que me cabe. Ele meteu os pés pelas mãos, se precipitou, mas ele entendia que aquela riqueza toda poderia lhe causar muito gozo, muita alegria e supri-lo para o resto da vida. E a Bíblia vai contar lá, depois você pode ler, que ele gastou todo aquele dinheiro, todo o patrimônio dele com meretrizes, e de repente ele se viu completamente impotente. Já não tinha mais dinheiro. Foi procurar um emprego e ele encontrou um emprego com um homem que criava porcos. E ele foi cuidar de porcos. E os irmãos sabem que porco é um animal impuro para os judeus. Então aquele trabalho, ele não era somente um trabalho duro, um trabalho sujo, mas era um trabalho desmoralizante do ponto de vista espiritual. E ele então foi trabalhar para esse dono de porcos. Irmãos, Pastor Elton de vez em quando tem umas abordagens interessantes aqui, eu não me lembro de nenhuma delas, mas nós podemos resumir naquilo que diz que galinha que anda com pato morre afogado. Quando aquele homem deixou a casa do pai dele, ele tinha 101% de chance de dar errado. Mas o interior dele, o desejo dele, o ímpeto dele, a libido dele, gritou mais alto. E ele sai, é submetido a esse tempo de humilhação. Mas, queridos, a Bíblia diz que num certo momento ele caiu em si.
É interessante que, se eu for analisar cada um dos erros que eu já cometi na minha vida, e muitos eu cometi, ainda cometo muitos erros. Tem alguém aqui que não comete algum errinho de vez em quando? Acho que não tem, né? Nós cometemos alguns erros. Muitas vezes eu percebo que esses erros decorrem de uma falta de sintonia entre eu e Deus. A Bíblia diz que ele caiu em si e ele pensou assim: gente, os servos do meu pai, os empregados do meu pai, os empregados, os assalariados do meu pai, estão vivendo melhor do que eu. E aí a Bíblia diz que ele disse. A Bíblia não diz somente que ele pensou, mas que ele disse: eu voltarei, pedirei perdão ao meu pai, para que ele me receba novamente na casa dele. E não somente pensou, que falou, mas não somente falou, que o fez. E a Bíblia diz que ele então resolveu voltar para a casa dele. É uma passagem muito bonita. Eu acho que, quantos irmãos lembram dessa passagem do filho pródigo aí? Olha, você que talvez não se lembre, depois veja lá Lucas capítulo 15. A Bíblia diz que quando ele ia voltando, o pai dele ia esperando ele de longe. Que coisa, né? Que sintonia entre o pai e um perdido. Estou sendo ousado em falar isso aí ou não? Por que eu estou dizendo isso? Porque dentro daquela mesma casa, naquele mesmo seio familiar, criado pelo mesmo pai, tinha um que não experimentara o mundão. Mas a Bíblia diz que ele ficou mordido de raiva, porque quando aquele filho perdido voltou, o pai mandou matar o bezerro cevado e mandou fazer uma festa. E aquele filho que estava em casa, que nunca havia saído, falou: pai, mas onde é que está essa lógica? Eu sempre estive aqui com o Senhor, desde que nasci. Mas o Senhor nunca mandou matar um bezerro para mim. Talvez naquele momento o pai poderia lhe dar uma resposta: ô companheiro, meu filho, a picanhazinha ainda não vai rolar por enquanto para você. Irmãos, o pai falou para ele: olha, tudo que eu tenho é teu. Às vezes nós não sabemos o tesouro que temos. De tal maneira que aquele filho que ficou em casa, ele estava mais perdido do que o outro. Porque ele estava dentro do ambiente, ele via os objetos do pai dele, ele via as propriedades do pai, ele tocava nas propriedades do pai. Mas não as reconhecia como suas. Portanto, ele era um homem que estava no caminho,
E às vezes nós estamos no caminho, mas não estamos enxergando o sentido. Quantos irmãos aqui sabem que o caminho para Uberlândia é a BR-050? Quantos sabem disso, além de mim? Esse é o caminho. Só que se você entra na BR-050 e erra o sentido, você vai parar em Monte Carmelo, Catalão, Patrocínio, Patos de Minas. E quanto mais esforço você fizer, mais longe você vai ficar de Uberlândia. E pensando sobre tudo isso, me veio a necessidade de trazer para a igreja uma palavra que possa alongar o nosso horizonte como cristãos. Não somente um horizonte onde nós estamos no mundo e perdemos tudo, mas voltamos para a igreja e reconquistamos tudo. Mas um horizonte onde nós possamos contemplar alguma coisa além do tudo. Quanto se entende o que estou falando? E às vezes a nossa devoção ao Senhor, a nossa vida espiritual, a nossa prática religiosa, ela tem como foco coisas que vão-se embora. E qual é o problema? Quando elas vão-se embora, nós perdemos a oportunidade de ir além do tudo. Às vezes a sua meta é reconquistar o casamento, um trabalho. Isso é tudo bom, Deus faz isso. Se você olhar nos evangelhos, Deus resolveu essas questões todas dos seres humanos. Mas quando você vai no evangelho de João, ele vai dizer assim, olha, muitos outros milagres o Senhor fez. Esses, porém, estão escritos para que creiam e, crendo, tenham vida em seu nome. Quantos entendem aí o que estou falando? Diga amém. Diga amém mais alto. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, isso é muito importante. Os irmãos podem projetar aí 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos ler, eu creio que o nosso tempo não vai ser suficiente. Quem sabe a gente consiga falar sobre 3 passagens aí, 3 versículos apenas. 1 Coríntios capítulo 15, versos de 1 a 3. À medida que Deus for permitindo e o tempo for suficiente, nós vamos alongando, discorrendo sobre esse texto bíblico. Essa igreja de Corinto, irmãos, era uma igreja que tinha problema de tudo quanto é tipo. E deixa eu fazer um parênteses aqui antes de continuar o que eu estou falando, porque às vezes quando nós estamos falando em público, nós falamos muito rápido e às vezes somos incompreendidos em alguns momentos. Eu não estou fazendo apologia aqui para que os irmãos saiam e vai viver aquilo que o filho mais novo viveu, não. Só estou trazendo para vocês uma reflexão. Quantos entendem? Diga amém se você entende o que estou falando. O ideal é mantermos aqui. Quando a gente tiver essa criançada subindo aqui, meus netos aqui em cima, por exemplo, isso enche o coração da gente de alegria. E o meu desejo é que eles estejam sempre nessa graça e nessa unção, e a nossa oração a respeito disso. De tal maneira que eu jamais diria que nós precisamos de dar uma volta no mundo, porque nós não precisamos cair no buraco para saber que aquilo é buraco. E já dizia o grande filósofo que em volta do buraco tudo é beira. Não é verdade, irmãos? Entende isso aí? Amém? Isso, quem falava isso era Ariano Suassuna.
Mas diz aí 1 Coríntios capítulo 15, versos de 1 a 3. Diz assim: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. A igreja de Corinto, ela vivia um momento de dissensão. Lá tinha uns que gostavam mais da pastora Beth do que do pastor Horácio, mais do pastor Carlos do que do pastor Elton, e assim por diante. Pois você pode ver o iniciozinho da primeira carta. Tinha dissensão. Graças a Deus, entre nós isso não existe. Amém? Eu sei que vocês me amam tanto quanto amam o pastor Carlos. Diga amém. Ai. Glória a Deus. Mas tinha dissensões naquela igreja. Aquela igreja tinha prostituição. Aquela igreja tinha adultério. Aquela igreja tinha caso de filho que estava tendo relações sexuais com a madrasta. O que eu estou falando para você está no texto. Era uma igreja problemática. E Paulo chega para aquela igreja e ele dá vários ensinamentos a respeito disso, direção para que aquela igreja corrija esses erros de trajetória daquela igreja. Mas quando ele chega aqui no penúltimo capítulo desse livro, ele resolve decolar e ir depois de tudo. Quantos entendem o que estou falando? E aí ele começa escrevendo esse verso 1, ele chama irmãos. E ele fala, eu quero notificar vocês. Olha só. Quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, ou seja, aquilo não era uma novidade, o evangelho, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. No verso 2 ele diz assim, por meio deste evangelho vocês são o quê? Desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei, caso contrário, vocês têm crido em vão. Irmãos, seria muito frustrante eu e você chegarmos ao final da nossa trajetória e lembrarmos que chegaríamos à conclusão de que a nossa vida espiritual foi em vão. Seria terrível isso. Porque temos dedicado tempo a essa vida, a essa prática espiritual. Temos dedicado as nossas vidas a isso. Eu sou um pastor que tem a minha vida secular, profissional, mas nós temos aqui 2 pastores que se dedicam por completo a isso aqui. Mas, apesar de eu ter a minha vida profissional, eu também tenho entendido que esse é um lugar do qual eu não poderia arredar o meu pé, a despeito de todas as dificuldades que nós encontramos na caminhada de fé. De tal maneira que, se eu, Elizabeth, e vocês que aqui estão nos ouvindo, estão nos assistindo, têm crido, a Bíblia diz assim que
a nossa obra do Senhor não é em vão. Nós podemos ver isso mais na frente no texto, nesse capítulo, mas não dará tempo de nós discorrermos sobre isso. Mas eu queria te convidar nessa noite a fazer valer a sua vida cristã. Não limite a sua vida cristã numa restauração de relacionamento, numa restauração financeira, numa cura. Não se apegue a isso. Peça para que Deus levante os seus olhos e te faça enxergar mais adiante. Eu não sei se você já percebeu isso, mas no livro de Atos, a Bíblia conta que o apóstolo Paulo terminou a vida dele pagando aluguel. Sabe, irmãos? Vocês lembram lá? A casa que Paulo alugara para esse fim. E foi o homem que mais trabalhou entre os discípulos. Mas ele entendia o futuro. Ele entendia além do tudo. Ele entendia de eternidade. Ele entendia tanto de eternidade que ele, em certo momento, ele escreve assim, ó: conheço um homem, e não sei se no espírito, no corpo ou fora do corpo, foi até o terceiro céu e viu coisas indizíveis. Sabe o que é indizível? Essa palavra não é nem usada. Nós não encontramos maneira de retratar, de explicar, de falar como é que é isso. Se eu perguntar para você qual é o sabor de um limão, você vai dizer que ele é azedo. Porque você encontra no nosso dialeto a palavra azedo. Mas o apóstolo Paulo diz que ele foi até o terceiro céu. E ele viu coisas indizíveis. Irmãos, ele continua falando para aquela igreja. E ele vai falar uma coisa muito séria. Não há nada na Bíblia que não seja sério. Mas ele vai dizer assim, olha, vamos acompanhar comigo o verso 2. Por meio deste evangelho, vocês são o quê? Essa semana, um ladrão resolveu fazer um vale lá na minha casa. Entrou na minha casa e fez uma arte danada lá. E aquilo para mim foi muito preocupante. Mas depois eu e Elizabeth conversando sobre esse tema, nós concluímos que o que mais nos angustiou não é necessariamente o que eles fizeram, mas o que eles poderiam ter feito se Elizabeth estivesse lá com os meus netos na hora que aquele homem entrou na minha casa. Ou a própria Aninha também, ao longo da tarde, pensou em ir lá em casa e não foi justamente naquele horário que aquele cara estava lá dentro. E eu também, irmãos, para a sorte dele, que olha o meu tamanho, se eu pego esse cara lá dentro. Quase que eu fui lá. Mas a Bíblia está nos alertando para uma coisa aqui. Ela está dizendo que aquela igreja e que o povo, de uma maneira em geral, estava em rota de colisão com a ira de Deus. Certa feita, eu pregando aqui, eu compartilhei com os irmãos o seguinte: Deus nos ama. Amém? Por que eu sei isso? Porque está nas Escrituras. Mas a Bíblia não fala que Deus gosta de nós. Amar é diferente de gostar. O gostar pressupõe uma relação de troca.
A Elizabeth é bonita, porquanto eu gosto dela. Eu sou um cara jeitoso e ela gosta de mim. Amém? Eu não sou bonito, eu sou jeitoso. Tá? Esquece, irmãos. Vamos seguir adiante aqui. Mas presta atenção. O que eu tô querendo, onde eu estou querendo chegar com você? Se você é pai, mãe, irmão, e tem aquele filho, aquela filha que lhe dá algum trabalho, ou aquele irmão, ou aquele cunhado, lembra? Ou aquela sogra também. Os irmãos lembram da história do irmãozinho crente que chegou para o pastor e falou: pastor, eu estou gostando da fulana de tal e eu quero me relacionar com ela e quero relacionar para casar. O pastor falou: então vá conversar com a sua mãe então. Ele não tinha pai. E ele foi conversar com a mãe dele. Falou: mãe, eu estou querendo casar com a fulana de tal, mas ela não acredita. Eu prego para ela, ela não acredita em inferno de jeito nenhum. A mãe olhou para ele e falou assim: olha, casa com ela e deixa o resto comigo. Ok? Fica de boa. Mas, irmãos, é muito importante que a gente compreenda que muitas vezes nós somos amados. Aquele irmão complicado, aquele primo, enfim, nós temos que amar ele, apesar de não gostar. E aqui nós temos um texto que vai falar sobre isso, sobre o Evangelho. Uma boa notícia é: eu não sou o suficiente para Deus gostar de mim, mas Ele é Deus o suficiente para me amar. Quantos entendem o que estou falando? Eu não dou ao meu Deus o retorno que Ele espera de mim. Mas a Bíblia diz que eu sou salvo é pela graça. Quantos entendem o que estou falando? Diga amém. E aí, ele vai dizer isso aqui, olha. Verso 2. Por meio deste evangelho, vocês são o quê? Salvos. Se você ler depois a carta, o evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 36, você vai ver escrito lá assim, olha. Aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Aquele, porém, que não tem o Filho, sobre ele não é que virá a ira de Deus, mas permanece a ira de Deus. Deus não nos aprovou, irmãos. Entenda isso. Porquanto a Bíblia diz que antes de Cristo nós éramos inimigos de Deus. Mas hoje cedo o William, falando conosco aqui, ele citou a passagem de Romanos que fala que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. O que eu estou querendo dizer é que a humanidade, não somente a igreja de Corinto, mas a humanidade sem Cristo, ela está em rota de colisão com a ira de Deus. Quando a Bíblia diz que sobre ele permanece a ira de Deus, significa que o que nós fizemos lá no Éden não foi engraçadinho, não. Não teve a aprovação de Deus. Então ele está alertando a igreja para algo que vai além das suas relações interpessoais, algo que vai além das suas necessidades materiais, financeiras, emocionais.
Ele está alertando a igreja de Corinto para o depois de tudo. Quando eu tinha 18 anos, eu tinha um amigo que tinha 28 anos, o Birrinha. Eu olhava e falava, gente, mas o Birrinha está tão velho. Irmãos, eu estou com 64 anos. A conta chega. O momento chega. Em algum momento nós encontraremos com essa verdade e nós experimentaremos ela, assim o assado. E o ideal é que não seja assado, se é que entende o que estou falando. Ele está alertando. Nós temos muitas vezes nos avançado, buscado nas Escrituras Sagradas tudo aquilo que satisfaz os meus apetites. Mas tem o depois de tudo. E ele fala, olha, por intermédio desse evangelho, vocês podem ser o quê? Salvos. O evangelho, irmãos, ele é uma boa notícia, mas uma boa notícia sempre vem com uma má notícia. Essa é a teoria da relatividade. Você não consegue saborear uma boa comida depois que você se levantou da mesa de um banquete. Por isso, o evangelho ele começa com uma má notícia. E essa má notícia está aí no texto. Ela diz assim: porque primeiramente lhes transmiti, pois o que primeiramente lhes transmiti, verso 3, foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Irmãos, essa notícia é maravilhosa, mas ela traz na rabeira dela um problema terrível. Qual é o problema? Uma culpa. E que culpa que é essa? A Bíblia diz que Jesus morreu pelos nossos pecados. Se nós tivéssemos tempo, eu ia entrar por um caminho maravilhoso agora. Porque desde algum tempo eu venho pensando, as pessoas perguntam a nós pastores, assim, por que uma criança inocente nasce com algum problema? Ela não pecou. Certa vez chegaram com uma pessoa para Jesus e falou, olha, quem foi que pecou para que nascesse assim? Ele ou seus pais? Jesus falou assim, nem ele, nem seus pais, mas foi para que manifestasse a glória de Deus. Eu tenho entendido, irmãos, com muita clareza, quando analiso essa passagem aí, que o pecado a que a Bíblia se refere, ele transita entre o pecado que eu cometi hoje. Não vou pedir para ninguém levantar a mão quem pecou aí hoje. Amém? Mas entre o pecado que nós cometemos e aquele pecado lá do Éden. Porque a própria carta aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 12, ele vai dizer assim, olha, se por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou o quê? A morte.
Então, muitos fatos inexplicados pela religião, muitas razões, elas não estão necessariamente nos dias atuais. É claro que eu, na condição de pai, quando eu peco, a consequência do meu pecado vai sobre as minhas filhas. Eu sei disso. Mas há uma consequência que está na raiz da humanidade. Quando o homem resolveu, então, por conta própria, estabelecer os caminhos e as ideologias dele, aceitando a palavra de Satanás ali no Éden. De tal maneira que, quando a gente adentra por esse campo, eu não vou adentrar nele porque nós não temos tempo, nós temos até um relógio ali agora, nós vamos entender que a resposta não é por que é que nós sofremos, ou por que nós morremos, mas a resposta é, por que nós vivemos? Porque a carta aos Romanos vai dizer no capítulo 3, no versículo 12, vai dizer assim, olha, todos pecaram e se tornaram inúteis. É ofensiva essa palavra? Se algum dia o seu patrão chegar para você e falar, você é um inútil, ou você, meu irmão, sua mulher chegar para você e falar assim, você é um inútil, esse é o fundo do poço da humilhação. Se a Beth falar um negócio desse para mim, nós vamos ter problema, irmãos. Mas a Bíblia diz que o homem se tornou inútil. Está lá em Romanos. Agora, qual é o homem que se tornou inútil? A gênese de Adão. Porque mais na frente desse capítulo, você pode ler depois na sua casa, você vai dizer que em Adão todos nós morremos, mas em Cristo nós seremos vivificados. Amados, por que em Adão nós morremos? Você já imaginou o reino de Deus com um cara tão cheio de defeito igual a mim? Eu vou estragar tudo lá, irmãos. Você não, mas eu vou estragar. Voltando às histórias dos pastores, o irmão falou, pastor, eu estou querendo mudar de igreja, eu quero ir lá para a igreja X ou Y. Falei, por que não? Porque aqui essa igreja tem problema demais. Isso aqui parece a igreja de Corinto. Né? E lá não, lá é tudo perfeito, tudo anda direitinho, os líderes dando cobertura e os irmãos naquela santidade e aquela unção, blá, 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 blá. O pastor falou assim, faz um favor para mim, não vai para lá não, senão você vai estragar tudo lá. Fica aqui mesmo, que esse é o seu lugar. Mas, irmãos, só para a gente entender, quando a Bíblia nos chama de inúteis, havia um propósito para mim e para você. A Bíblia diz, sede fecundos, dominai. E uma das coisas em que nós mais nos pecamos é no domínio. Às vezes nós não temos o domínio próprio, nós temos o demônio próprio, temos um especial para nós. Que de vez em quando ele grita dentro de nós. Aí alguém olha para nós e fala, seu endemoniado. Mas, amados, a condição humana sem Cristo, ela é terrível. Ela é uma condição que ela aponta para um desastre, é uma carreta que está numa descida sem freio, lá embaixo tem aquela curva do rio. Então nós já nascemos com isso, porque nós herdamos isso. Mas, pastor, qual é a solução para isso?
E agora nós vamos caminhando para o final, os irmãos do louvor podem subir para a gente não alongar muito. Precisamos morrer. Sabe, tem duas formas de morrer. Uma delas é morrer para o Adão que mora dentro de nós. E buscarmos em Deus retratar a glória de Cristo. E a outra delas é o dia que o Senhor, de fato, encerrar nos nossos pulmões o fôlego da vida. Mas eu espero que essa segunda parte demore muito. Diga amém, irmãos. Diga amém mais forte, para mim ficar mais tranquilo. Glória a Deus. Mas essa primeira parte, tem como eu fazer? A culpa é uma coisa própria de nós. Porque, apesar de nós estarmos no ano de 2024, a nossa mente ela foi formatada lá no Éden, eu não sei há quanto tempo atrás. E João, quando ele está escrevendo a carta dele, no capítulo 4, na primeira carta dele, ele vai falar sobre o medo. Ele vai dizer, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Olha, o medo então é uma coisa que permeia a minha e a sua vida. Porque quer queira, quer não, nós sabemos que alguém algum dia pagou pelo meu e pelo seu erro. Quando Deus vai confrontar Adão no Éden, Adão fala para ele, eu ouvi a sua voz e tive o quê? Medo. De tal maneira que o Evangelho é maravilhoso, porque a Bíblia diz que ele levou sobre si. Olha só. A Bíblia diz que o pecado que estava sobre mim e sobre você, Ele carregou com os nossos pecados. E você, creia ou não, o mundo espiritual é muito mais real do que o mundo natural. E quando Cristo se entrega naquela cruz, Ele diz assim, está consumado. E naquele momento, no mundo espiritual, a Bíblia diz que Ele rasgou o escrito de dívida, que era contra mim e contra você. A Bíblia vai dizer, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Nós não podemos deixar que esse Adão que mora dentro do Horácio aprisione o Horácio. Os irmãos entendem o que estou falando? Quando a Bíblia diz que Ele morreu por nossos pecados, isso tem que causar um constrangimento em mim. Porque quando Ele morreu pelos nossos pecados, Ele não estava debaixo de uma ameaça. Jesus não estava debaixo de uma ameaça. Ou você morre por eles, ou eles morrerão. Não, irmãos. A Bíblia diz que Ele se esvaziou de si mesmo. O problema que Cristo enfrentou aqui, olha que coisa interessante. Era um problema com Ele mesmo. Lembra de eu falar no início da pregação que aquele filho, ele caiu em si? Jesus faz um exercício maravilhoso. Está lá em Filipenses capítulo 2, se não me engano, a partir do verso
5, por aí, ele vai dizer assim: ele não considerou como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, e foi encontrado em figura humana. Olha que coisa maravilhosa. Em figura humana nós podemos ser servos. Cabe a mim e a você escolher o nosso patrão. Porque tem um patrão que paga salário, irmão. Sabia disso? Romanos fala isso. O salário do pecado é o quê? Mas é o salário. Esse filho, quando ele volta para a casa dele, de Lucas, capítulo 15, ele diz: eu não sou nem digno de ser chamado seu filho. Aí ele entendeu. E se na época ele lembrasse que um dia Horácio também estaria aqui, ele diria: eu não sou digno de ser chamado seu filho, nem o Horácio lá de El Shaddai. Mas quando nós entendemos isso, o Senhor nos chama. Ele tira as nossas, manda colocar uma sandália nos nossos pés, manda trocar as nossas vestes. Porque agora é momento de festa. Cristo morreu pelos meus pecados. Não somente os pecados que eu cometi hoje, mas os pecados que marcaram o meu DNA vindo de Adão. Mas o capítulo 15 de 1 Coríntios, ele fala assim: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. E presta atenção nisso aqui agora, você que gosta dos detalhes das Escrituras. O segundo, e aí ele não fala homem, ele fala o segundo Adão, é espírito vivificante. Porque a palavra homem, ela deriva de humus. E sabe o que é humus? Quem sabe o que é humus? É aquilo que você põe no vaso, terra. Mas o projeto de Deus é agora sair daquele homem que é feito do barro, da terra, do esterco, para um Adão, que é espírito que vivificante. Presta atenção nisso, irmãos. Há aqui um detalhe muito interessante. A alma vivente, ela quer viver. O filho mais novo, ele queria viver. Quando ele pediu ao pai dele que desse para ele a parte que lhe cabia na herança, e a Bíblia diz que ele saiu, ele gastou dissolutamente. Aquilo era alma vivente, ele queria viver, ele queria aproveitar a vida dele. Mas o espírito vivificante é aquele que, ao invés de viver, ele morre. A Bíblia não diz que Jesus suspirou na cruz. A Bíblia diz que Jesus expirou. E nós entendemos que o expirar de Jesus significa ele esvaziar da vida que estava dentro dele, para projetar dentro de mim e dentro de você. Portanto, essa é uma noite para nós irmos para casa bastante incomodados em nome de Jesus.
Eu espero que você não durma essa noite, que você fique refletindo sobre tudo isso, que você reflita sobre o depois de tudo, porque do contrário nós estaremos andando em rota de colisão. Mas a Bíblia diz que os meus pecados são todos perdoados em Cristo Jesus. E diz mais: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A Bíblia diz que Jesus morreu por nossos pecados. Para que qualquer um de nós que nele crê não seja vítima dessa colisão frontal com a ira de Deus já desde o Éden. Houve uma obra em meu e em seu favor. Nós nem respirávamos ainda, porque Jesus fala: as coisas desse mundo elas dependem do tempo, mas as de Deus não. Quantos querem ser guardados? Se você quer ser guardado, diga um amém aí. A Bíblia diz assim: olha, e a nossa vida está guardada em Cristo Jesus. Guardada. A Bíblia diz assim: olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Esconderijo. Diz assim: a sombra do Onipotente descansará. Direi do meu Senhor, Ele é meu refúgio e minha fortaleza. O Evangelho começa muito mal, mas ele termina muito bem, a tal ponto de eu e você podermos levantar nessa noite. Vamos ficar de pé. Irmãos, a maioria dessa igreja aqui, se os irmãos puderem até manter a luz acesa, eu acharia até melhor. Pode manter a luz acesa. A maioria dessa igreja aqui são jovens. Que coisa boa. Que maravilha. Que bom. Mas eu já fui jovem como a maioria desses irmãos e dessas irmãs aqui. Eu cheguei no 6.4. E vocês chegarão lá e passarão em nome de Jesus. Mas entenda uma coisa: o depois de tudo nos espera ali depois da curva. Como nós chegaremos lá? Nós chegaremos lá à sombra do Onipotente, com a nossa vida escondida em Cristo Jesus, ou nós chegaremos lá perdidos, ainda dentro da casa do Pai? Eu não imaginava chegar nos dias de hoje, assim como não imagino chegar nos 110 anos que eu vou chegar, amém? Mas o tempo, ele passa. E o depois de tudo está ali logo em frente. Cabe a mim e a você entendermos esse processo. Quero orar pela sua vida nessa noite em nome de Jesus e pedir para que Deus te incomode até que
a luz desse Evangelho brilhe com muita clareza no seu espírito e na sua alma. Pai, nós oramos aqui pela tua igreja. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que essa palavra aqui ministrada, que penetre no mais profundo ser de cada um desses irmãos e irmãs, em nome de Deus. Que nós tenhamos a compreensão, Senhor, de que o dia de amanhã ele chegará, mas que quando ele chegar, que tenhamos a convicção clara de compreendermos que há em nós uma culpa objetiva, mas que o Senhor levou ela sobre si. E por isso, ó Deus, nós nos sentimos livres nessa noite, livres para te servir, livres para sermos úteis ao teu reino, livres, ó Deus, para respirar o ar que o Senhor soprou nas nossas narinas. Mas mais do que isso, livres para sermos a imagem e semelhança do Senhor, como filhos, ainda que adotivos, mas filhos do Senhor. E oro nessa noite em nome de Jesus, para que dentro desse salão, ainda nessa reunião, haja uma libertação tremenda, profunda, em nome de Jesus. Assim como aquele jovem caiu em si, que eu possa nessa noite cair também em si e entender a grande obra que o Senhor fez, não somente em meu favor, mas de toda a sua igreja. Bendito seja o teu santo nome. Que esses irmãos, essas irmãs, para suas casas, que eles sejam, Senhor, durante essa semana, objetos do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia e do seu socorro. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Repita comigo, diga: Senhor Jesus, eu confesso que tenho limitações, e são muitas, mas eu também compreendo que tenho um Senhor, um Salvador, e a Ti, Jesus, eu confesso como meu Senhor, como meu Salvador, como meu libertador, em nome de Jesus. Eu te recebo, Senhor, em meu coração, como meu Salvador, e confesso publicamente, em nome de Jesus. Se você fez essa oração, confessando pela primeira vez ao Senhor Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida, e você quer vir aqui à frente para receber uma oração, levante a sua mão onde você está. Se você pela primeira vez o fez, se não fez, então nós estamos concluindo então com uma canção. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus, e que você seja extremamente útil ao Senhor, não somente essa semana, mas em todos os dias, em nome de Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor nessa noite. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.